bem-vindo ao meu canal. E vocês estão aqui tudo à minha volta. Eu estou aqui recebendo vocês para continuar a contar para vocês a minha história. Eu falei no vídeo passado que eu ia entrar na minha adolescência, mas eu ia deixar para trás muita coisa ainda da minha infância, né? Passagens com meu pai, por exemplo. Meu pai costumava me levar a mim e ao meu irmão, porque ele fazia o cerco de peixe, porque ele era pescador, né? E ele fazia o cerco de peixe e ele levava eu e meu irmão para ver os peixes todos no cercado. Era a coisa mais linda. Era a coisa mais linda você ver os peixes no cercado. E ele levava a gente para ver. E quando chegávamos lá, depois de ver, de curtir tudo, ele pegava a gente, jogava na água e para a gente aprender a nadar. Aí ele dizia, bate as pernas, bate os braços, bate. E tudo que eu ficava apavorada, assustada, e eu nunca aprendi a nadar. E meu irmão ainda nadava, conseguiu nadar, mas eu não. Porque na realidade, eu criei um medo incrível da água. Eu fui muito na praia, levei meus filhos muito para a praia. As minhas crianças foram muito da praia, porque eu sempre morei perto e sempre levei eles na praia. Mas eu ia na água, mas no máximo de água até não chegava na cintura. Abaixo da cintura, sempre até o joelho, um pouquinho mais, porque eu tenho medo da água. E esse medo da água que eu tenho é devido a isso, que meu pai jogava, assim, pegava nos braços, jogava. E aí eu ficava lá, né, apavorada, querendo sair da água com medo de morrer afogada. E aí é óbvio que ele era um bom nadador, era um bom mergulhador, ele mergulhava não sei quantos metros abaixo do mar, do nível do mar, para fincar os caibros, né, que faziam o cerco. E eu sei dizer que ele tinha aquela confiança, que ele sabia que ele poderia salvar, né, pegar na hora H, me tirar da água. Mas criança não entende nada disso, né? E eu morria de medo. E fiquei com medo e não consegui nadar. Meu pai era muito assim. Com o meu irmão, ele era muito participante, ele era muito carinhoso, enfim, tudo que ele fazia, ele nos envolvia. Gostava muito, como eu já falei no outro vídeo, de festas de junina, né? Gostava de balão, fazia os balões. Quando o balão estava caindo, a molecada corria, ele corria mais que a molecada para pegar o balão. Mas tem uma outra passagem do meu pai com referência a balão. Não sei quem é mais ou menos da minha idade, do meu tempo, digamos assim, né? Talvez tenham conhecido essa história, né? Do balão de 50 bocas. Foi um balão de 50 bocas construído por todos os pessoal do bairro, porque precisava de muita gente para ajudar, né? Porque na fabricação, né? Porque já pensou 50 bocas de balão, ele era assim comprido, né? E 50 bocas assim na extensão do balão, tipo um zipilim. Não sei se vocês conhecem, também já ouviram falar no zipilim, mas era assim, o balão era no formato comprido, porque normalmente o balão era para cima, esse era comprido e aí tinha as 50 bocas. E aí conseguiram fazer. E era o bairro inteiro ali à volta, né? Quando o balão ficou pronto, restava saber se ele ia subir. Por quê? Tinha que ter o auxílio de muita gente para deixar o balão, ele só infla quando as tochas estão acesas e a fumaça vai inflando o balão. Então precisava de muita gente para segurar o balão, né? Para deixar ele mais ou menos aberto, para irem acendendo as bocas. Acendia a primeira, aquele lado, a fumaça já ia enchendo o balão. E eles conseguiram acender as 50 tochas, 50 bocas. Mas restava saber se o balão ia subir.
E meu pai ali, né, na frente de tudo. E aí muita gente, muitos homens, muitos moços, tudo à volta, tudo ajudando o bairro inteiro. E aí conseguiram encher o balão. Aí chegou a hora o balão ficou cheio, todo ele aceso, 50 bocas acesas. E restava saber se todo mundo segurando, muita gente, a volta, muita gente segurando o balão. E aí, na hora que desse um sinal, tinha que todos largarem o balão ao mesmo tempo, porque ele tinha que subir retinho, porque qualquer movimento em falso, ele ia pegar fogo. Então, era aquela preocupação, foi um Deus nos acuda. Mas acreditem se quiser, o balão subiu. Quando deram o sinal, todos largaram ao mesmo tempo e o balão foi subindo. Ele subiu mais ou menos, digamos assim, num prédio de 50 andares ou mais, não sei. E aí, quando chegou lá em cima, que aí o vento, né, que lá em cima é mais forte, aí o balão começou a titubear, né? E aí, nesse movimento, uma das tochas pegou e incendiou o balão. Mas eles consideraram uma vitória muito grande deles terem conseguido fazer com que o balão subisse, né? Agora, o que aconteceu lá em cima, aconteceu. Foram tiradas fotos, mas eram fotos com aquelas máquinas pequenininhas, eram tudo fotos pequenininhas. Então, eu me lembro de ter visto foto desse evento, mas não sei, na casa da minha mãe, não sei com quem ficou essa foto, onde foi parar. Mas isso é um caso real que aconteceu com meu pai. Ele era muito festeiro mesmo. E ele comprava bombinha, aquele busca-pé, comprava de tudo, fora os foguetes que ele comprava, que dava aqueles estouros enormes. Mas ele toda a vida gostava e eu participava disso. Eu participava de tudo que meu pai fazia e gostava muito, né? Foi uma fase da nossa vida, minha, do meu irmão, assim, muito boa mesmo. E até qualquer hora o meu filho falou para mim que ele vai preparar fotos para mandar para vocês. Eu tenho fotos com o meu irmão. Então ele vai preparar, editar a foto direitinho, aí eu vou mandar para vocês. Todas as fotos que eu puder mandar para vocês para comprovar, né? O que eu estou falando, a do balão não dá, porque essa foto, infelizmente, eu não sei aonde foi parar. Mas tem outras fotos que comprovam algumas histórias que eu estou contando aqui, né? E que eu vou contar ainda. Então eu vou mandar essas fotos. É importante eu mandar a foto do meu irmão, porque eu falo muito dele, porque ele fez parte até da minha infância, né? Então, ele agora, eu estou com 84, vou fazer 85 daqui a um mês e pouco, né? E ele estaria com 87 anos. Ele era um pouquinho mais velho que eu. Mas seria maravilhoso se ele estivesse aqui. Mas a gente teve uma infância juntos, né? E participamos, assim, dessas aventuras do meu pai. Meu pai era muito aventureiro, sabe? Assim, nesse sentido de fazer as coisas. E a gente participava de tudo. Então foi uma infância muito gostosa, muito boa mesmo. E eu acho que outra fase, porque é engraçado, né? Na minha idade, eu às vezes fico aqui agora, né, dentro de casa, fazendo uma coisa, fazendo outra e tentando lembrar passagens da minha infância para poder contar para vocês. E uma das passagens também que eu vou contar sempre, para vocês terem ideia da participação do meu pai na minha vida, para vocês terem ideia, eu devia ter mais ou menos uns 7 anos e o meu pai tinha uma embarcação maior, né, que era uma lancha, e tinha uma canoa pequena, uma canoa pequenininha. E eles falavam até que era canoa para 2 pessoas, uma que ia no banco de trás, outra que ia no banco da frente. Eu até tenho uma canoinha aqui,
que eu ganhei de presente numa das viagens que eu fiz do navio, da minha irmã Cida. E é semelhante à canoa que eu fiz essa peripécia. Pega aí a canoinha, Mara. Vou mostrar para vocês que tipo de canoa era. Ó, era um tipo de canoa assim. Era desse jeito, igualzinho assim, só que tamanho de adulto, né? E esse bairro que eu morava, ele tinha feito um ancoradouro. Depois, tinha feito como é que se... tem o mar aberto lá, e tinha feito um canal que ia indo, que era mangue de um lado, mangue do outro lado, e esse canal era bem extenso até chegar em mar aberto. E aí eu peguei essa canoa, fiquei brincando lá na canoa um bom tempo. Aí uma hora eu cismei, porque o meu pai levava a gente para pegar caranguejo, né? E eu sabia pegar caranguejo. Vocês sabem pegar caranguejo? Se vocês não sabem, eu vou ensinar. Quando você está no mangue lá, você vê vários buraquinhos que faz... Pluf, pluf. Aí você sabe, quando tem um buraquinho que fica feito um respirador assim, soltando um ar assim, ali dentro daquele buraquinho, lá embaixo, enterrado, tem um caranguejo. Aí você pega, normalmente a gente já tinha na canoa, tudo, feito um bambu, que com ponta, que meu pai fazia com canivete, e aí a gente enfiava aquele bambu do lado, um pouquinho assim, uns 5 centímetros, 10 centímetros, do lado, na direção daquele buraco. Então era como se a gente forçasse aquele caranguejo a sair, e forçávamos e ele saía. Aí a gente ia por trás, né, porque as garras dele eram assim, então a gente pegava por trás, para ele não ter condição de morder a gente. Pegava por trás e jogava dentro do saco. E assim é que quando eu ia com o meu pai eu fazia. E aquele dia, sabe, cabeça de criança? Aquele dia eu cismei de ir catar caranguejo. Aí lá fui eu. Bom, fui andando, sempre na canoa tinha o remo, né? Fui remando, fui brincando. E cheguei não muito distante, mas uma distância assim, que eu pudesse encostar o barco perto da lama. Tinha sempre uma corda na ponta do barco para você, quando ancorava, você amarrar em algum lugar, né? E aí eu amarrei numa árvorezinha daquelas que tem no mangue e deixei a canoa ali. E entrei pro meio do mangue lá para catar caranguejo. E aí fiquei entretida lá, nossa, muito tempo. E não me dei conta, porque tem a maré, ela tem a hora da alta da maré e tem a hora da baixa da maré, né? E eu fiquei lá brincando, nem me toquei da hora, né? E estava no vazante da maré. E o canal esvaziou. Quando eu me dei conta que eu olhei, porque assim, nas laterais tem lama, né? Que é o manguezal lá. Mas no meio do canal é areia branquinha. Então ficou assim, tipo só um fiozinho de água e aquela areinha. De jeito nenhum aquela canoa podia ir por ali. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a maré ia demorar para chegar ali e encher o suficiente para mim voltar para casa. Mas nesse meio tempo, meu pai e minha mãe deram por falta de mim, que dê a Lala, porque meu apelido é Lala. Minha família sabe, meus amigos também sabem. Mas, então meu apelido é Lala. E minha mãe, onde que tá Lala? Onde que tá Lala? Toca procurar daqui, procurar dali. E aí foram lá no ancoradouro, aí perguntaram para um, para outro, aí uma das pessoas que estavam lá falou, eu vi a sua filha brincando numa canoa que estava aqui. Meu pai já levou um susto. E aí ele falou, ela pegou a canoa. Aí olhava daqui, olhava dali, nem via a sombra de mim, nem da canoa. Meu pai ficou desesperado. Minha mãe já estava assim, achando que eu tinha morrido afogada. Aí meu pai, pelo aquele meio do canal vazio, ele foi andando, procurando daqui, procurando dali, para ver se via a canoa, se me via, né? Aí andou um bom pedaço, era um trecho grande. Eu fui bem lá para fora. E aí
quando ele me viu, eu vi meu pai vindo assim, eu falei, agora ele vai me matar, né? Aí fiquei muito assustado, e meu pai, quando me viu, a reação dele, eu acho que de me ver viva, né? Porque eu acho que na cabeça dele, achava que eu tinha morrido, né? De me ver viva assim, ele me pegou pelos braços assim, me abraçou, aí me pegou com um braço, ele me pegou no colo, e com o outro ele empurrou a canoa para o meio do canal. Aí ele me pôs dentro da canoa e ele foi empurrando a canoa até o ancoradouro lá, onde todo mundo estava lá esperando. Minha mãe, as vizinhanças toda. E foi aquela alegria, né, de ver que eu estava voltando sã e salva para casa, né? Aí, mas na hora, a reação do meu pai e da minha mãe foi muito assim de alegria, sabe? De chorando, abraçando. Mas em casa eu levei um bom puxão de orelha. Me fizeram prometer que eu não ia pegar mais canoa nenhuma, que eu não ia mais para alto mar, nem para pegar canoa para sair com a canoa, só quando estivesse com meu pai mesmo. E aí foi uma das minhas façanhas, né? Eu era muito levada, gente. Eu fui uma criança muito levada. Na escola, meu nome era Durango Kid. Por quê? Porque isso vai contar para vocês o quanto eu era levada. Tinha o cinema que passava seriado, né? Seriado de filmes, né? Tarzan, do Zorro. E eu, quando a professora se afastava da classe, o que eu fazia? Punha um lenço amarrado, fingindo que era o Zorro, subia nas cadeiras, enfim, aterrorizava a classe, né? Então eu era muito levada, assim, uma criança muito esperta, muito levada, e foi uma infância muito legal, viu? Mesmo depois que tudo aconteceu, como eu já contei para vocês, eu sei lá, eu acho que as coisas ruins que aconteceram, eu não assimilava a gravidade da coisa, né? É óbvio que com a morte do meu irmão fiquei muito, muito, muito triste. Fiquei um bom tempo sofrendo mesmo, né, com a falta dele, não entendendo muito o que aconteceu, né? Mas que eu era menor do que ele, mas perdas é muito ruim. Mesmo uma criança foi muito ruim. Mas depois foram nascendo as outras crianças e elas me distraíram muito e me tiraram do foco, né? Mas é assim. Eu quero contar agora uma outra passagem. Olha, minha infância foi um tanto quanto tumultuada, mas eu falo muito do meu pai. Mas eu já contei para vocês da minha mãe que nós íamos catar café e do sabor do café com leite lá do bar, do pão. Mas eu vou contar uma coisa que eu acho que as minhas irmãs não sabem. Numa das vezes que eu vinha para casa com a minha mãe, depois de ter ajudado ela lá a catar café, era perto do Natal. E nós passávamos em frente a uma loja, nem era uma loja, assim, era uma portinha. E nessa portinha o homem deixava uma banca com ofertas, com às vezes brinquedos, coisas para casa, tinha de tudo, né? Porque antigamente não tinha shopping, não tinha essas lojas chiques, né? E era assim uma portinha mesmo que vendia de tudo. E como era perto do Natal, tinha uma banca com bonequinhas de celulóide, não sei se vocês sabem o que é. Quem tem mais idade como eu sabe. É tipo de um plástico fininho que se você apertasse muito, ele amassava. Mas ele se assemelhava um pouco assim com porcelana, E aí nós passamos em frente a essa banca e a minha mãe viu que tinha essas bonequinhas. Elas tinham mais ou menos uns 20 centímetros, 25 mais ou menos. Eram bonequinhas pequenas. Não mexiam com os braços, era uma coisa só, cabeça,
corpo, braço, perninha. Era uma boneca inteira, mas ela não tinha movimento. Era tudo uma coisa só. Os bracinhos eram durinhos assim, as perninhas, tudo assim, não tinha movimento. Mas a minha mãe ficou encantada, né, com a bonequinha, ficou logo pensando nas meninas e em mim também, né? E aí ela falou, puxa vida, que pena. Eu gostaria de levar essas bonecas para as meninas, que era, no caso, a Antônia, e a Áurea e a Alda eram menorzinhas, pequenininhas. E aí eram, tipo, 1 aninho, 2 aninhos, por aí. Porque a Alda e a Áurea, elas têm diferença de 1 aninho, não chega nem a isso. Então, a minha mãe ficou assim, olhando aquelas bonequinhas e pensando, né? Será que eu vou levar? Será que eu não vou levar? Aí ela falou, sabe o que é? Que o dinheiro porque todo dia que catava café, recebia o que... Catou 1 saco, 2 sacos, 3 sacos no dia, já recebia na hora o dinheiro. Então já vinha para casa com o dinheiro. E aí a minha mãe falou assim, que o dinheiro que eu tenho que levar pão para casa, pão e leite. Então vai dar para comprar boneca para todo mundo. Aí eu falei para ela assim, mãe, olha, se der para comprar para as meninas, compra para elas, não precisa comprar para mim, não. Aí ela olhou para mim assim, admirada do que eu estava. Falei, não, pode comprar para elas, para mim não precisa, não. Aí ela dizia para ela, eu já estou grande, né, mãe? Aí ela, sério, você não vai ficar aborrecida, não? Eu falei, não. Eu vou ficar muito feliz de ver a carinha delas quando receberem a boneca. E aí, a minha mãe comprou as 3 bonecas. E nós fomos para casa com as 3 bonecas. Agora adivinha o que a minha mãe fez. Ela pegou retalhos e ela fez vestidinhos, calcinhas. Ela vestiu as bonequinhas todas. Precisa de ver que gracinha. Ela já fazia nossas roupas, né? Arrumava as roupas que a gente ganhava. E ela fez as roupinhas para as bonecas. Depois ela fez uns saquinhos para pôr as bonecas dentro, para dar de presente para as meninas de Natal. Bom, ela ficou toda feliz, minha mãe, né? Ficou toda feliz que ela ia ter um presente para dar para as crianças, porque normalmente a gente não ganhava nada, não. Às vezes tinha aquelas campanhas nos bairros, que vinha aqueles... pessoas que faziam campanhas de Natal para doação de brinquedo e tudo. E às vezes a minha mãe dizia, quer ir lá? Ia todo o bairro lá para pegar brinquedo e tudo. Às vezes eu ia para pegar brinquedo para as meninas, mas era tanta criançada que eu não me animava muito quando chegava esse pessoal para doar. Mas enfim. E aí a minha mãe guardou aquilo. E eu fiquei assim sem ganhar nada. A minha vizinha, a minha mãe contou a história, né, do que tinha acontecido, que ela tinha comprado, toda feliz, né? Comprado as bonequinhas para as meninas, tudo, mostrou que ela fez os vestidinhos, que a minha mãe era caprichosa demais. E aí, essa senhora, que era uma moça ainda, mas era uma senhora já, a filha dela já estava moça, já mocinha, e ela disse assim, será que ela não se incomodava de receber uma boneca, no caso eu, receber uma boneca que já foi da minha filha? Porque a minha filha está aqui, a minha filha não brinca mais, eu vou conversar com a minha filha. Se ela concordar em dar e a sua filha gostar de ganhar, eu dou a boneca para ela. Era uma boneca toda de pano, mas maior do que aquelas bonequinhas pequenininhas. Era uma boneca maior. E a cabeça era de papelão. Mas ela era toda de papelão, mas toda pintada, toda... Parecia que ficava uma porcelana mesmo, só que era papelão. E aí tudo... imagina se eu não fiquei feliz. Fiquei feliz da vida. Aí a minha mãe fez também roupinha nova para boneca, aquela coisa toda. Todo lugar que eu ia, eu levava de Itacuja boneca. Quem não queria ganhar boneca, aquela boneca que eu ganhei já usada, para mim foi o maior presente. Bom, passou toda a vida.
Eu brincava muito no quintal. Gostava de brincar, de fazer fogãozinho com pedra, pegava latinha, coisas ali, por ali, para fingir que era panelinha, enfim. Eu brincava sempre no quintal e a minha boneca estava sempre junto de mim. E aí um belo dia, a minha mãe, sempre como eu já comentei, eu ajudava a minha mãe a dar banho nas meninas, a cuidar das meninas, dar janta para as meninas. E chegou, eu estava brincando no quintal, a minha mãe me chamou para ir ajudar a dar banho nas crianças, nas meninas, e depois então jantarmos e a gente ia dormir cedo, 7 horas a gente já estava na cama. E eu deixei minha boneca lá, com a intenção de voltar lá e pegar a boneca novamente. Mas isso eu esqueci, acabei esquecendo. Fiquei entretida lá, ajudando a minha mãe com as meninas, e acabei me esquecendo da boneca lá fora, no quintal. E adivinha o que aconteceu? Choveu de noite. Choveu de noite. No dia seguinte, quando eu me lembrei que eu fui ver minha boneca, a cabeça estava toda se desfazendo. E aí, naquele dia, eu fiquei muito triste, né? Porque a única boneca que eu tinha ganho, ela estava ali desfeita. Até aconteceu uma coisa engraçada, porque... Engraçada não. Eu uma vez contei para minha neta, Sofia, estava contando, porque olha, eu agora estou contando para vocês a minha história, né? Mas eu gostava de contar a minha história. Minhas irmãs mesmo falam, até minha irmã Cida lembrou, conta aquela passagem assim, assim, porque eu gostava de contar essas passagens todas para minha família, para minhas irmãs, né, já adultas. E eu estava contando a minha neta Sofia essa história da boneca que se desfez com a chuva. Ela começou a chorar. Ai, vó, é muito triste essa história. Mas a minha intenção não era deixar ela triste. Eu simplesmente estava contando ali, como boa contadora de história que eu sou, eu comecei a contar para ela essa história. Nem sei, nem lembro o que levou eu a contar essa história para ela. Ela tinha, não sei, eu acho que ela tinha uns 10 anos mais ou menos, quando eu contei para ela, e ela ficou emocionada, tadinha. Emocionada e chorou, e eu disse, ai filha, não era para você chorar não, era para você ficar feliz, era para você ficar, uma história como outra qualquer. Mas ela ficou realmente triste, me abraçou, tudo, eu falei, não chora não, porque estou contando passagens da infância da vovó. Então é isso aí, gente. A minha infância foi bem tumultuada, muito levada. Eu era, gente do céu. Eu brincava com os moleques na rua. Eu eu me desenvolvi muito cedo, né? Criei busto muito cedo. Mas eu não usava sutiã, não. A minha mãe nunca tinha comprado sutiã para mim. Uma vizinha que foi vendo a situação, falou para minha mãe, ai, dona Matilda, a senhora devia comprar um sutiã para sua menina. Ela já está precisando usar um sutiãzinho. Porque eu corria e o seio balançava, né? E eu corria brincando, corria com a molecada, enfim. Jogava bola, jogava porrete, fazia mil e uma. E a minha mãe acabou comprando, nem comprou. A minha mãe fez, porque naquela época não tinha os sutiãs que tem hoje, né? A minha mãe até fez com saco. Ela fez tipo de um, como é que eu posso dizer? Tipo de um coletinho, sabe? Com alcinha, tudo direitinho, com elástico em cima, elástico embaixo. E aí eu vestia assim, tipo uma mini camisetinha, mas bem justinha, que aí segurava, né? Dava sustentação. E aí, porque era assim, aí ela fez uns 3, mais ou menos, para quando tomasse banho trocava, e esse era o meu sutiã, né? E aí, foi assim que a minha infância, o meu filho falou para mim assim, se a senhora quiser, eu faço um roteiro para a senhora ir falando, para a senhora não esquecer de nada. Mas eu fiquei pensando, ele também é muito ocupado, né? Tem as coisas dele, ele tem gravação para fazer também. E
aí eu digo, não, eu vou falando como se eu estivesse realmente no meio de vocês, no meio da minha família, meus amigos, os meus novos amigos, tudo à minha volta, e eu contando as minhas peripécias. Então, conforme eu for lembrando da minha infância, eu vou contando para vocês. O que vocês acham? Não vai ser legal? Eu acho que fica muito... você fazer uma coisa corrida, né? Assim, preparada. Eu acho que fica uma coisa muito impessoal. E assim não. Sabe o que dá a impressão? Que realmente vocês estão aqui à minha volta e eu estou conversando com vocês. Que nem eu faço quando eu vou lá na casa da minha irmã em São José dos Campos. Sento na mesa, eu tomo conta da situação. Já dá para vocês perceberem, né? Tomo conta da situação. Minhas irmãs ficam, minha sobrinha, ficam todas ali à minha volta e eu fico conversando, falando mais que a boca. Mas é muito bom mesmo. No outro dia falei para minha neta, ela me elogiou, gostou do meu vídeo, né, que eu mandei para ela ver. E ela me elogiou, disse, vó, tá muito bonito. E aí eu falei, esses vídeos, a minha história, é sem pretensão, é vontade mesmo de contar para vocês a minha história. E eu falei, diz que recordar é viver. Então eu acho que, ainda falei para ela, estou acreditando que é verdade. Porque a gente vai relembrando, e é isso que eu fiz durante essa semana. Eu digo, ainda tem coisas interessantes que eu posso contar. Como o caso do meu pai, passagens, né? Que nem essa do balão, como de lá do cerco, que ele jogava a gente na água. Então eu disse, tem algumas coisas mais. Então durante a semana, vou preenchendo a minha cabeça, lembrando, né? De algo mais para passar aqui para vocês. Eu espero sinceramente que vocês gostem do meu papo, da minha conversa, que eu acho que é mais uma conversa que eu estou tendo com vocês, né? Para espairecer minha cabeça, espairecer a cabeça de vocês também, tá bom? O fato de eu estar conversando com vocês, eu passo a semana, né? Assim, preenchendo a minha cabeça, o que eu vou contar para elas, o que eu vou conversar com elas. E isso preencheu realmente a minha cabeça. Meu filho tinha muita razão. Porque eu fico pensando, eu vou dormir, gente, pensando, o que eu vou falar para as minhas amigas, para a minha família. E aí eu fico recordando de certas passagens. E aí eu digo, é isso que eu vou falar para elas. Então, essa semana, vou continuar pensando em vocês, olha só, e tentando recordar e lembrar de mais algumas coisas para falar para vocês, tá bom? Agradeço a Deus todo dia pela família maravilhosa que Ele me deu, viu? Por estar nessa família, com essas minhas irmãs, com toda a minha família, pelos amigos que eu tenho, por novos amigos que Deus vai me dar, tá bom? Eu acho que eu já me estendi muito. Eu vou deixar para continuar o nosso papo no próximo vídeo. Obrigada por vocês assistirem meu vídeo. Obrigada por ouvirem a minha conversa. O meu papo é bem informal, é como se eu estivesse com vocês aqui, tudo à minha volta. E agradecer todos que assistirem esse meu vídeo. Pedir que deixem um like lá pra mim, tá bom? Porque... e outra coisa que eu quero falar pra vocês. Porque eu tô mandando vídeo pra minha família, alguns amigos. E eu vou pedir para vocês não abrirem o vídeo quando vocês recebem. Tem um link abaixo, então vocês cliquem nesse link que vai levar vocês para o YouTube lá. E aí vocês assistem. E aí vocês vão ter condições de clicar lá no joinha. E quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscrever, tá bom? Aí me ajuda a véia aqui, né? Ajuda o YouTube a saber que vocês estão gostando da minha história. Eu espero que muita gente assista e curtam o que eu estou contando, tá bom? Esse papo, na realidade é um papo informal, tá bom?
Meus amores, amo cada um de vocês. Espero, durante a semana toda, eu fico naquela expectativa, não vejo a hora de chegar no domingo para me reunir com vocês e conversar com vocês. Tá bom? Um beijo grande, um beijo enorme para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nos abençoe, que nos proteja e nos guarde. Até a próxima semana. All I want